Olá a todos e todas. Hoje tratarei sobre a Revolução Chinesa, propriamente dita, e para expô-la é fundamental que entendamos sobre, inicialmente, os diferentes impérios ou as diferentes famílias dinásticas que se sucederam na China desde que foi estabelecido o feudalismo chinês nos anos 200 a.C., né? Enquanto que Roma estava às voltas com as suas guerras púnicas com Cartago. Então temos agora, a 1000 antes de Cristo, a dinastia Zhou. Aí 350 antes de Cristo, aí a primeira dinastia, dinastia Qin, dinastia Han, que temos os reinos mais expressivos, os processos de expansão mais expressivos pelos quais passa o processo chinês, né? Então, perdão aqui, nem todas essas dinastias dizem respeito propriamente ao que a gente conhece como feudalismo chinês, por vezes estamos tratando ao que a gente conhece como modo de produção asiático, né? Mas, de maneira geral, né, até a dinastia que a gente conhece como a dinastia Qin, a partir da dinastia Qin, temos o que a gente conhece como o tal do feudalismo chinês. E aí sucedem-se 24 diferentes famílias dinásticas, né, que, por conta de invasões, guerras dinásticas, levantes camponeses, vão sucedendo-se no poder político da China. Né? O curioso é que, se a gente compara, por exemplo, com a Rússia, né? A Rússia ela teve um governo relativamente estável. A gente compara, por exemplo, eu vou falar agora um pouco mais da última dinastia, a dinastia Qing, por isso que eu vou permanecer aqui nessa imagem. E se a gente vai comparar com a Rússia, a gente tem na Rússia os assim chamados Romanov. Os Romanov têm a sua ascensão principalmente no século XVII, né? E a gente vê uma grande longevidade da dinastia Romanov. Quando a gente compara aí que no caso chinês houve 24 famílias dinásticas, né? A gente vê que houve uma grande instabilidade política ao se comparar esse processo, por exemplo, com outros processos semelhantes. Mas o que é notório no caso chinês é que essa instabilidade política ela não é acompanhada por uma instabilidade também econômica. No caso chinês, a instabilidade política ela é baseada numa forte estabilidade econômica. Por quê? A estrutura se baseava numa forte e numa sólida economia que tinha como base os camponeses, né? O trabalho camponês assentado em obras hidráulicas que permitiam que essas mudanças no andar de cima, essas mudanças no assim chamado mandato celestial, né, se dessem sem que isso alterasse a estrutura fundamental, né, de uma economia que toda ela se baseava nessa mão de obra camponesa. Né? Então, por isso mesmo que, a despeito aí dessas constantes alterações políticas, a gente tem uma relativa prosperidade econômica e uma manutenção dessa prosperidade econômica no caso chinês. Né? E, assim sendo, é importante que nós situemos aqui no caso chinês, eu acredito que aqui é válido, talvez, apagar um pouco, talvez, não, acho que não faz tanta diferença aqui, perfeito. Aqui, cabe colocar as três principais, né, as três mais relevantes dinastias chinesas, que serão as três últimas. Né? A dinastia Yuan, que duraria aí de 1271 a 1368. A dinastia Ming, que foi de 1368 a 1644. E a dinastia Qing, ou dinastia Manchu,
de 1616 a 1911. Bom, aí ficaria a dúvida, né? Por que a dinastia Manchu vai de 1616 a 1911 e a dinastia Ming vai até 1644? Isso aqui, às vezes, o computador entra no descanso de tela. Né? Por que a dinastia Ming vai até 1644 e a dinastia Qing já começa em 1616? Porque há esse ato aí de aparentemente 28 anos, né, entre uma e outra. Percebam que, no caso chinês, o governo ele não era extremamente centralizado. Como a gente pôde perceber aqui nessa dinâmica, esse Estado chinês, tal como a gente encontra nas suas fronteiras atuais, ele não estava consolidado desde cedo. Né? Existiam vários grupos políticos que, volta e meia, organizavam seus processos de expansão territorial e iam mais além do que são as fronteiras da atual China, ou retrocediam ao que é a fronteira da atual China, né? Mas, de qualquer forma, vejam aqui as dinastias de Yuan, Ming e agora Qing. Né? Então, e aqui a dinastia a atual China. Né? Mas, de qualquer forma, o que cabe registrar é o seguinte: a China, de maneira geral, é muito dividida internamente. Dado que era uma economia extremamente feudalizada, existiam diferentes dinâmicas locais que condicionavam a que, nesses espaços extremamente localizados, nesses espaços extremamente, enfim, territorialmente distantes, por vezes, quem dava as cartas eram os assim chamados senhores da guerra, senhores feudais, grandes latifundiários, senhores de terra, que tinham mais poder local, por exemplo, do que o assim chamado imperador, do que a dinastia reinante. Porque era um senhor da guerra, era um senhor local que armava ali uma milícia local, que tinha ali uma projeção, enfim. Então, por isso mesmo que a instabilidade política era tão expressiva. Lembre-se, eu tinha comentado que houve 24 dinastias que se sucederam justamente por conta de invasões, por vezes invasões estrangeiras, né? Guerras dinásticas, e aí sim entram esses elementos de diferentes clãs familiares que podem estar disputando o elemento do poder, ou revoltas camponesas, quando há principalmente elementos de geralmente escassez econômica causada por principalmente intempéries ou problemas climáticos, enfim, e aí os camponeses se veem numa situação particularmente dramática, e aí vem que a situação fica extremamente rigorosa, não conseguem mais viver com a mesma quantidade de recursos que viviam antes e não conseguem mais aportar esses mesmos recursos aos seus senhores, enfim, e aí se revoltam. Então, de maneira geral, dadas estas diferentes situações, é que se colocam, em grande medida, as disputas sucessórias que se estabelecem no assim chamado Império Chinês, né? Esse Império Chinês de tão longo tempo. Mas vamos lembrar, a China é esse grande poder, essa grande potência, né? Que vai aí ser um centro econômico, vai organizar a Rota da Seda, como a gente comentou, enfim, e que vai se estabelecer como incontestável centro político, comercial, enfim, durante grande parte da história da humanidade. Né? Vai ter só o seu poder questionado no século XVIII, XIX, por aí, com o advento do modo de produção capitalista, realmente. Mas eu gostaria de atentar um pouco mais à última dinastia, a dinastia Qing ou Manchu. Por que dinastia Qing ou Manchu? Porque seria uma dinastia que vem justamente desta região aqui, da Manchúria. Vejam que aqui a dinastia Manchu vem
exatamente desta área e, portanto, qual que é o problema? Por que eu estou enfatizando que a dinastia Qing também pode se chamar Manchu? Porque a etnia Manchu era uma etnia minoritária frente às outras etnias, ou principalmente uma outra etnia, que era uma etnia considerada majoritária. A etnia majoritária que compõe aqui os chineses é a etnia Han. Os chineses, em sua maioria, pertencem a essa etnia Han. E os manchus foram considerados, portanto, uma etnia estrangeira. Era considerado, então, o poder estrangeiro que estava dominando os chineses, digamos assim. E isso fica mais dramático, principalmente nos anos, vamos dizer assim, finais desse período imperial. Por quê? A dinastia Qing foi cada vez mais vista como essa dinastia estrangeira ocupante, né? Principalmente diante do que ficou conhecido como o século de humilhação. Esse século de humilhação vai ser muito enfatizado principalmente pelo comandante Mao Tse-tung, né, num discurso muito famoso que ele vai fazer em 1949, né, mas o que vai ser chamado de o século da humilhação, né, e aqui a gente tem muito nessa charge de um estadunidense aqui pisando no mapa da China esse a ser recortado por diferentes potências imperialistas, entre elas a Grã-Bretanha, a Itália, os alemães, os russos, os franceses, enfim. Aqui temos diferentes potências que têm por objetivo partilhar aí o espaço chinês, né, como se atesta aí nessa charge, né? Mas, enfim, o que foi esse século de humilhação? Foi justamente um século que teria se iniciado a partir da Guerra do Ópio, em 1300, ou melhor, em 1838. Né? E desde então, desse impacto da Guerra do Ópio até o processo que se estende à Segunda Guerra Mundial, enfim, e o pós-Segunda Guerra Mundial, foi considerado um processo bastante de entreguismo por parte da China, né, dos seus recursos. Então, isso se estendeu além da dinastia Qing, que vai se encerrar em 1911, ao que ficou conhecida como China nacionalista. Que a China, em 1911, faz um processo de emancipação nacionalista, uma revolução nacionalista, só que esse processo de revolução nacionalista logo vai ser capturado por um grupo de elite que, enfim, depois a gente vai conhecer alguns desses personagens, enfim, mas que são personagens também bastante entreguistas, né? E aí, por conta disso, fica conhecido, né, esse processo que não vai se limitar a esses anos finais da dinastia Qing, mas também vai se estender um pouco ao que ficou conhecida como a China nacionalista, de 1911 até 1949, como esse século de humilhações, né? Teria se iniciado na Guerra do Ópio, em 1838, nas duas guerras do ópio. Né? Esse processo se encerra em 1852. Né? E, enfim, houve então o impacto da Guerra do Ópio, que teve ali como, vamos dizer assim, rival principal da China, o Reino Unido, colocando aí diante do modo de produção feudal em decadência um modo de produção capitalista em ascensão, no caso a Inglaterra, né, o modo de produção inglês, embora também tenham se envolvido outras potências, como os próprios estadunidenses, ou os franceses e outros grupos europeus. Houve também uma guerra travada contra o Japão entre 1894 e 1895 pela conquista da Península Coreana. Aqui nós temos a bandeira do Japão imperial, um Japão que teria passado aí pela chamada Revolução Meiji, né? Este Japão imperial, ele teria, enfim, imposto uma derrota também bastante humilhante para os chineses. E por que foi uma derrota bastante humilhante?
Lembremos, o nome do Japão, Nihon, ele teria vindo do quê? Seria a terra do sol nascente. Por quê? Porque foi um nome dado principalmente em referência em relação aos chineses, né? Os chineses olham para o Japão e é a terra da onde o sol nasce. Porque, historicamente, o Japão era uma nação tributária da China. Então, o Japão, historicamente, sempre teve refém da China. Com a Revolução Meiji, o Japão também ingressou muito rapidamente num processo de industrialização ocidentalizante capitalista. E este processo de industrialização ocidentalizante capitalista fez o que aquela nação até então tributária tivesse conquistado, não, tivesse conseguido uma vitória importante numa guerra contra a nação que até então era a sua nação que cobrava tributos, que era a nação que cobrava tributos do Japão, que foi a China. Então, nesse aspecto, foi considerada uma vitória japonesa muito humilhante em 1895. Né? Além de tudo, além dessas então derrotas para grupos estrangeiros, né, o Japão, o Reino Unido, enfim, houve também rebeliões internas. A rebelião de Taiping tinha um caráter bastante, digamos, religioso, enfim, entre 1851 e 1854, e a rebelião dos Boxers, né, sobre as quais a gente não vai entrar tanto detalhes, enfim, mas eu recomendo particularmente, principalmente na rebelião dos Boxers, que vocês façam pesquisas mais profundas, enfim, mas a rebelião de Taiping, dos anos 1850, e a rebelião dos Boxers, de 1900, né, do período dessa virada do século, né, elas vão ser particularmente importantes. Por quê? Porque a dinastia Qing foi considerada desrespeitosa ao mandato celestial, lembre-se, né? Essa coisa do mandato celestial que perpassava ali todas as dinastias, justamente porque recorreu a forças estrangeiras para, de alguma forma, reprimir as revoltas. Né? E justamente isso estava se dando num contexto de disputa entre as classes dominantes locais, principalmente diante de uma ascensão de uma burguesia mais nacionalista, de caráter mais modernizante, né? E grupos mais retrógrados que queriam deixar permanecer a China como uma semicolônia, enfim. Né? Então, era esse o contexto em que a China estava inserida, por assim dizer. Né? E vejam, por exemplo, em 1902, esse registro dessa imagem, né? Aqui dois fumantes chineses de ópio, um dos resultados dramáticos aí da guerra do ópio, que foi o processo de vício generalizado a que ficou submetida a população chinesa. Né? Então, aí nas grandes casas de ópio que se passaram a se estabelecer por toda a China. Né? Então, a China estava completamente prostrada diante das potências estrangeiras, diante dos grupos internacionais, né? Neste século das humilhações. Né? Então, mas aparecia então esse processo de disputas num contexto de ascensão de um novo modo de produção, esse modo de produção capitalista, que também na China trazia áreas de modernidade, estimulando ali um comércio, estimulando ali uma manufatura mais dinâmica, uma industrialização, ainda que uma industrialização mais, vamos dizer, que estava a reboque da industrialização estrangeira. Né? A China, nesse período, em grande medida, ficou bastante, digamos, subtraída, né, ou bastante inibida diante das mercadorias inglesas, das mercadorias ocidentais, que passaram a entrar com grande força no seu mercado, dada a questão da guerra do ópio mesmo, dada a questão da obrigatoriedade de abertura do seu mercado para as potências estrangeiras pós-guerra do ópio. Né? Então,
E isso se torna um pouco mais dramático, ainda mais com a questão da Primeira Guerra Mundial, que eu ainda vou colocar por conta da Paz de Versalhes. Que gostaria de destacar uma personagem especial, Sun Yat-sen. Este personagem aqui, relacionado às assim chamadas elites nacionalistas. Sun Yat-sen, né, vai ser o grande fundador do Kuomintang. O Kuomintang é o Partido Nacionalista. Como eu comentei, existiam então dois grupos em que se dividiram as classes dominantes locais. Um grupo realmente muito entreguista, muito ligado às classes dominantes estrangeiras, um grupo bastante voltado a transformar a China numa semicolônia mesmo, né? E resoluto aí a permanecer nesse século de humilhações, enfim. Né? E um outro que foi ali, principalmente liderado pelo Sun Yat-sen, que estava mais voltado a uma dinâmica modernizante, a um processo de um incentivo produtivo, industrial, modernizante. E, no caso, em particular do Sun Yat-sen, é muito progressista. É importante enfatizar que, assim, claro, a China ela teve um processo revolucionário. Todo mundo sabe que em 1949, depois, a China passa por um processo de... Assim, a China hoje em dia é um país que tem no Partido Comunista, né, a sua referência principal. Houve um processo de revolução comunista em 1949, tudo. Então, a China passou por esse processo de uma revolução comunista. Mas os caminhos da China no início do século eram múltiplos. A China poderia ter se dividido. A China poderia ter virado, sim, essa semicolônia, poderia ter virado um país completamente agrarizado, poderia ter acontecido uma multiplicidade de alternativas no caso chinês. Né? Não estava predestinada a esse caminho. Né? E é interessante, por que o Sun Yat-sen é esse personagem? Ele é uma referência tanto para os grupos, vamos dizer, de uma burguesia nacionalista, tudo, quanto até mesmo pelos grupos que reivindicam a China comunista. Mao Tse-tung mesmo reivindicava a figura de Sun Yat-sen. Muitos reivindicam essa figura histórica do Sun Yat-sen, porque ele foi um líder social-democrático que defendia o fim da dinastia Qing e uma orientação da China para uma república com uma forte orientação social. Né? Para ele, né, a China tinha que caminhar, e inclusive ele foi aceito até mesmo quando houve a Revolução Russa, até mesmo ele foi aceito como convidado pelo Partido Comunista Soviético para integrar ali os grupos de debates, enfim, das estratégias que os partidos comunistas no mundo afora faziam. Então, o Kuomintang teve como enviado especial um Sun Yat-sen da vida. Né? Então, ele era uma personagem que tinha esse trânsito bastante e tinha um diálogo bastante rico com os grupos mais progressistas. Né? Por isso que ele tem essa reverberação também, ainda hoje, na China comunista. Né? Ele foi efetivamente eleito presidente em 1º de janeiro de 1912, só que a China era imensa. Né? E como eu comentei, havia uma série de personagens, uma série de senhores da guerra interessados, de quando em vez, em fragmentar esta China. E o problema alguns destes grupos se aliavam a generais estes, por vezes, ligados aos grupos dinásticos, aos grupos imperiais, né? E que, por exemplo, no caso da dinastia Qing, tinham acabado de perder o poder com a Revolução de 1911. Né? Aliás, recomendo em particular o filme 1911, né? Que é um filme
foi feito em 2011, né? Comemorando o centenário, é um filme chinês com Jack Chan, inclusive. Né? Recomendo esse filme para que conheça um pouco essa história da Revolução de 1911. Né? Mas, enfim, de forma a impedir a fragmentação do país, Sun Yat-sen, eleito o primeiro presidente desta nova República Chinesa, aceita renunciar à presidência em nome de um general que estava ameaçando fragmentar a China, caso ele continuasse presidente. Esse general chamava Yuan Shikai. O Yuan Shikai, ele tinha ligações com o pessoal do Império, que tinha acabado de cair, e ele buscava, inclusive, reestabelecer princípios deste império de uma maneira meio disfarçada e tudo, né, como um novo presidente, e ele, enfim, como tinha esses vínculos com as antigas oligarquias, tinha esse vínculo com os senhores da guerra, começou a ameaçar o Sun Yat-sen. E aí o Sun Yat-sen aceita renunciar ao poder e entrega esse poder para o Yuan Shikai. Só que, em 1916, o Yuan Shikai morre, né? E ele morre também num contexto muito caótico, que é o contexto do quê? Primeira Guerra Mundial. Então, nesse contexto de Primeira Guerra Mundial, fica uma situação que ninguém sabe para onde que vai a questão chinesa. Né? E justamente quando ocorre a Paz de Versalhes, né, os territórios que estavam sob controle alemão dentro da China, né, a expectativa é que retornassem, regressassem para as mãos chinesas. Né? Essa que foi uma expectativa generalizada. Né? O problema, e isso é mais um grão aí para o século de humilhações que a gente estava comentando. Estes territórios, antes nas mãos dos alemães, pela Paz de Versalhes, vão para a gestão japonesa, que, como eu comentei, já tinha derrotado os chineses em 1895, né? E ainda se soma a isso uma nova, digamos, humilhação para os chineses, que os territórios que os alemães tinham tomado dos chineses vão para os japoneses. Né? E aí, nessa época, né, o Kuomintang e os senhores da guerra, ainda por cima, estão em guerra, estão numa briga, enfim. No dia 4 de maio de 1919, então, ocorrem profundas manifestações que vão se colocar contra a decisão vexatória, claro, como humilhação, estabelecida pela Paz de Versalhes, né, que seria essa entrega dos territórios anti-chineses para as mãos dos japoneses. Então, isso foi tido como algo muito equivocado por parte da Convenção de Versalhes. Né? E aqui, a partir dessas manifestações do dia 4 de maio de 1919 contra a decisão da Paz de Versalhes de entregar os territórios chineses para a mão dos japoneses, né, os territórios chineses estavam na mão dos alemães, para os japoneses, constitui-se um grupo político que futuramente eles estão começando a se articular e futuramente eles vão desembocar no que ficou conhecido como o Partido Comunista Chinês. Né? Em 1921 é fundado o Partido Comunista Chinês, um partido fundado inicialmente por 13 principais pessoas, né? Tendo, em 1921, como farol, como ícone, a União Soviética. Aquele grande país que virou, então, o país do socialismo, virou uma referência internacional de o que um país conseguiria fazer, né? Um país, vamos dizer, com condições também bastante ruralizadas, também bastante, mas um país conseguiria fazer em relação aos seus antigos senhores, né?
senhores de uma dinastia bastante rigorosa, que eram os Romanov, enfim, e depois os mencheviques, né, aliados com a burguesia, né, e a União Soviética vira esse norte, vira esse farol, e em 1921 vira uma inspiração para a fundação do Partido Comunista Chinês. A União Soviética vira uma inspiração para os partidos comunistas do mundo afora. Não por um acaso, 22, por exemplo, também é fundado o Partido Comunista aqui no Brasil. Né? Então, é como eu comentei, o próprio Sun Yat-sen, a partir do processo da Revolução Russa, ele radicaliza as propostas do Kuomintang. Né? O Sun Yat-sen avança, né? Também ele tem a União Soviética como referência. Né? E aí, com a criação deste grupo político, que é o Partido Comunista Chinês, há uma aliança entre o PC chinês, que está em gestação, está em formação, e o Kuomintang, fundado aqui pelo Sun Yat-sen. Né? Essa aliança entre Kuomintang e PC chinês, ela vai se dar principalmente contra quem? Contra aqueles senhores da guerra, que são esses senhores feudais, dessas dinâmicas extremamente localizadas, desses aparelhos ali, dessas fazendas, enfim, que, vejam, principalmente no caso, e aí eu volto para o nosso mapa, a região, principalmente mais ao sul da China, era uma região um pouco mais, muitas aspas, né? A região mais ao sul era um pouco mais urbanizada, ao passo que a região um pouco mais ao norte era um pouco mais ruralizada. O locus de atuação desses senhores da guerra era um pouco mais a norte. Ao passo que os senhores, ou melhor, o Kuomintang e o PC chinês estavam um pouco mais a sul nessas partes mais urbanizadas. Claro que estou falando muito grosso modo. Né? Então, forjou-se essa aliança do Kuomintang e do PC chinês contra esses senhores da guerra. Vejam, então, que houve uma situação de um real caos político, militar na China, que vai se constituir de 1916, que é nesse momento em que realmente morre aquele sujeito lá, o Yuan Shikai, que tinha tirado o Sun Yat-sen do poder. Né? Então, quando morre o Yuan Shikai, em 1916, naquele fervor da Primeira Guerra Mundial, enfim, e aquela convulsão em meados dos anos 20, o aparecimento desse novo ator político, que é o Partido Comunista Chinês. Temos o Kuomintang, que está em ascensão, e as forças tradicionais dos senhores da guerra, que são esses representantes dos senhores feudais, né? São esses senhores feudais propriamente, tudo. Então, de um lado, os senhores feudais, e de um outro lado, esses grupos mais modernizantes e tudo, eles começam a entrar numa batalha político-militar mais profunda. A China vai ficar em causa até 1949. Não por um acaso eu comentei. O destino da China poderia ter sido se fragmentar completamente. Né? E não é casual. Uma das batalhas fundamentais entre 45 e 49 foi a batalha pelo Yangtze, o Rio Amarelo. Então, a China fica nessa situação de caos, portanto, de 1916 até 1949. Né? Com esse detalhe que em 1921 aparece esse novo ator político, que é o PC chinês. Perfeito? O ápice da aliança entre o Kuomintang, Partido Nacionalista, e o PC chinês, o Partido Comunista, vai se dar entre os anos de 1924 a 1927, na assim chamada Expedição do Norte, né? A Expedição do Norte que eles vão conduzir. Né? O norte mais atrasado e controlado pelos senhores da guerra, e um sul, né, que era um pouco mais controlado pelo Kuomintang, enfim. Nesse período, houve muitos êxitos militares
e vitórias dos grupos republicanos. Só que essas vitórias dos grupos republicanos vão aguçar as contradições existentes entre o PC chinês e o Kuomintang. Porque quanto mais se avança no processo de conquista territorial e conquista econômico-militar, mais se avança nas ambições políticas que também vão se gerando com as conquistas dos novos espaços. Né? Então, vão se aumentando as contradições entre as novas forças. Né? O PC chinês ele tinha uma grande entrada entre as massas trabalhadoras das cidades. Mas vamos lembrar que no caso chinês, a base industrial, se no caso, por exemplo, da União Soviética e da Rússia, ela é muito frágil, no caso chinês ela é ainda mais frágil. Né? Claro que em termos absolutos, qualquer número que eu vá dizer aqui em termos de China vai parecer algo bastante significativo. Mas em termos percentuais, era algo muito frágil mesmo. Não era uma massa trabalhadora tão consistente. Vamos lembrar que a tática chinesa de se voltar para os camponeses, ela só vai ter mais solidez a partir dos anos 30, com a vitória do grupo do Mao. A gente às vezes pensa que o Mao Tse-tung estava consolidado e era uma liderança no partido desde o início do partido. O Partido Comunista Chinês, o Mao Tse-tung foi um dos seus formuladores, foi um dos seus articuladores, tudo. Mas, inicialmente, a tática do Partido Comunista Chinês estava muito voltada aos grupos urbanos. Né? Meio que, inclusive, talvez reproduzindo táticas do próprio Partido Soviético. Meio que, bom, ali deu certo, a gente vai tentar fazer por aqui. Né? E, então, até isso se modificar, até eles tentarem experiências de novo tipo, vai um tempinho. Né? Depois, na China, vão se ensaiar tentativas distintas, tentativas diferentes, que aí vão colocar um protagonismo entre os camponeses, entre os grupos ruralizados, e que aí vai ter ali como principal articulador, principal idealizador desta tática, dessa nova forma de trabalho, o Mao Tse-tung. Né? Mas o PC chinês ele tinha uma grande entrada então, entre essas massas trabalhadoras da cidade e tinha uma entrada pequena entre os camponeses. Né? Enfim, aí o que acontece? Aí vem uma situação particularmente dramática. A morte de Sun Yat-sen. Em 1925, a morte de Sun Yat-sen acelera as contradições entre o Kuomintang e o Partido Comunista Chinês. Então, essa situação que já vinha se deteriorando diante das conquistas militares, das conquistas político-militares que estavam se desenrolando com a guerra contra os senhores da guerra, né, os senhores feudais na Expedição do Norte, ela foi se intensificando. Né? E aí, quando esse sujeito, que não era um comunista, como eu comentei, mas era um social-democrata muito radicalizado, era muito simpático aos comunistas, né? De maneira geral, mas não deixava de ser um burguês, enfim, mas quando esse sujeito vem a falecer, outro sujeito toma o lugar, vai ser um militar, né? Bem mais conservador não, mas bem conservador, né? Chamado Chiang Kai-shek. Esse sujeito, Chiang Kai-shek, ele vai ser um militar, nacionalista, ultraconservador e anticomunista. E aí, essa contradição entre esses grupos do Kuomintang vão ficar cada vez mais agudas, principalmente sobre a liderança do Chiang Kai-shek. Chiang Kai-shek vai se afastar completamente dos comunistas, né? E isso vai ficar particularmente dramático na assim chamada Comuna de Xangai, quando lá em abril de 1927
há uma grande manifestação na cidade de Xangai, né? Os comunistas tomam Xangai e Chiang Kai-shek ordenará um massacre contra os comunistas. E aí, aquilo que eram as contradições que estavam se dando entre eles, agora ocorre uma completa ruptura entre Chiang Kai-shek e os comunistas. Né? Definitivamente, então, há um afastamento aí entre o Kuomintang e o PC chinês, né? Inclusive o Kuomintang e a União Soviética, os grupos com quem mais progressistas com quem o Kuomintang tinha contato, graças à liderança do Sun Yat-sen, mas que agora com o Chiang Kai-shek não havia condições de manter esse tipo de relações. Né? A guerra se dá agora entre essas duas forças políticas e, claro, com os senhores da guerra também ali. Né? Então o caos político fica ainda mais convulso, né? E ainda por cima, entre 1927 e 1934, Chiang Kai-shek vai conseguir importantes vitórias militares contra o que ele chamava dos bandidos comunistas. Né? E o Chiang Kai-shek, em 1934, vai obrigar os chamados bandidos comunistas a fazer uma grande retirada. E essa grande retirada vai ser considerada aí, então, esse espaço, né, em que os chineses vão ter, o PC chinês vai ter que recuar realmente do seu espaço de atuação pelo proletariado urbano. Apesar do PC chinês ter uma linha de atuação, uma linha insurreicional ali, voltada pela revolução, a partir da insurreição do proletariado urbano, o PC chinês vai ter que abandonar esse espaço das cidades, realmente, né? E vão ter que se refugiar no campo. Vai ser a única maneira, porque eles vão ser completamente expulsos desses espaços urbanos, graças à ofensiva coordenada por Chiang Kai-shek. Em 1934, ela se intensifica, essa ofensiva. E aí vai também se colocar uma grande contradição entre teoria e prática do partido, porque o partido tinha uma teoria, vamos fazer a revolução pelas cidades, mas cada vez mais os seus militantes vão ter que se refugiar no campo e vão cada vez mais perdendo uma linha de comunicação vital com os grupos urbanos e com o proletariado urbano, e vão estabelecendo essa linha vital com quem? Com os camponeses. Então, aquela tese do partido vai crescendo cada vez mais um setor que vai enfatizar, bom, então, já que a gente tem um contato com os camponeses, estabeleçamos uma linha de contato e uma base entre esses camponeses. Né? Esse é o nosso o grupo com quem temos que dialogar. Né? Cada vez mais aquilo que era a teoria do PC chinês vai entrando em contradição com enfim, a estrutura prática aí da sua militância. Né? E aí essa fuga é um episódio que eu acho que vocês conhecem muito bem. Então, é uma fuga, vai ser um episódio épico, sobre o qual eu entrarei em mais detalhes depois, mas é um episódio épico que será uma fuga de 12.500 quilômetros, conhecida como a Longa Marcha, sobre a qual eu falarei depois, mas é a Longa Marcha que vai projetar Mao Tse-tung depois. Tá bom? Isso eu deixo para um próximo momento. Até mais.